Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17. Mateus capítulo 5, verso 17. Nessa manhã, meus irmãos, nós retomamos a meditação da exposição do livro de Mateus. O último texto que nós meditamos foi em novembro do ano passado. Passamos esses quase 6 meses sem tratar da exposição do livro de Mateus e hoje retornamos. Essa exposição é de número 66 da exposição do livro de Mateus. Vocês podem, quem quiser, você que está em casa, aqui na igreja, acompanhar as mensagens anteriores no YouTube, da página do YouTube da igreja. Existe uma playlist sobre a exposição do livro de Mateus, desde a primeira, que foi Mateus 1, verso 1, até essa agora, que é Mateus 5, verso 17, que diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esse texto, meus irmãos, é sublime. Nós estamos tratando o Sermão do Monte. E do verso 17 ao 20, o Senhor está mostrando a relação dele com a lei e da igreja, dos seus seguidores com a lei também. E nós vamos dividir esse texto em 2 partes. Uma será pregada hoje, outra nós ministraremos domingo que vem, sobre essa perícope, essa parte do verso 17 ao 20. E nessa manhã nós vamos meditar no verso 17. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai amado, que nesse momento o Senhor possa falar conosco. Abra os nossos corações e as nossas mentes e cumpra em nós o Teu querer. Aplica em nós a Tua palavra, Pai. Assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O tema dessa mensagem para nossa meditação é: Cristo cumpriu a lei e os profetas. Cristo cumpriu a lei e os profetas. Meus irmãos, quando nós olhamos para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a vida de Cristo tem íntima relação com o Antigo Testamento. Tem uma íntima ligação com o Antigo Testamento. Muitos crentes querem abdicar do Antigo Testamento e viver só o Novo, mas a vida de Cristo se liga ao Antigo Testamento. Isso nos diz que o ser humano, cada um de nós que estamos aqui, nós não precisamos confiar apenas nos testemunhos oculares que viram Jesus Cristo, que andaram Jesus Cristo. Nós que estamos aqui, a nossa geração, cada homem, cada mulher, não precisa acreditar, não precisa confiar apenas nas testemunhas posteriores ao ministério de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, Tito, Judas, Tiago, também vai nos dizer a partir disso, meus irmãos, dessa intimidade com o Antigo Testamento, que a fé cristã não precisa confiar apenas em sensações, em arrepios, em lágrimas, em experiências estáticas. São temas importantes, são temas que auxiliam, porém a nossa fé não precisa somente disso. A nossa fé é uma fé sólida. O Antigo Testamento, meus irmãos, contém inúmeras predições que cumpriram em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, temos, meus irmãos, um mais forte apoio para a nossa fé. Jesus, que é o Filho de Deus,
O Antigo Testamento vai revelá-lo a cada momento. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele Cristo, o sim, porque também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. As promessas de Deus no Antigo Testamento encontram o seu sim em Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em todos os seus livros, todos os livros apontam para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Será que nós conseguimos saber como ele cumpriu? Será que conseguimos identificar e saber como que Jesus Cristo possui uma íntima ligação com o Antigo Testamento? E quando nós passamos por esse caminho, nós vemos que existem inúmeras razões para nós traçarmos sobre essa ligação de Cristo, essa interligação entre o Cristo e o Antigo Testamento. Mas para melhor nossa meditação nessa manhã, meus irmãos, nós vamos agrupá-las para tentar entender. E quando nós agrupamos ela, nós podemos, a partir dessa ligação de que Jesus cumpriu a lei e os profetas, e ele cumpriu a lei e os profetas de três formas. Três formas Jesus cumpriu a lei e os profetas. A primeira forma, meus irmãos, que mostra essa íntima ligação de Jesus Cristo com o Antigo Testamento, é que Jesus cumpriu os profetas. Jesus cumpriu os profetas do Antigo Testamento. As predições sobre Jesus Cristo, meus irmãos, foram cumpridas, e foram cumpridas à risca, detalhadamente. Os profetas do Antigo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo, usados por Deus para poder com perfeição falar sobre Jesus Cristo. E quando nós falamos disso, meus irmãos, nós vemos que Jesus cumpriu as profecias relacionadas à sua vida. Só para termos uma ideia, para nós pensarmos e nos situarmos, em Miqueias 5:2 vai profetizar o local de nascimento em Belém, e tu, Belém Eufratas, cumprida em Cristo Jesus. Em Isaías capítulo 7, verso 14, o profeta é usado por Deus para profetizar o nascimento virginal de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 9, verso 6, o profeta é inspirado para dizer que o menino que haveria de nascer seria Deus. É Deus e Jesus é Deus. Em Isaías capítulo 9, verso 1 e verso 2, o profeta é usado por Deus para dizer o local do seu ministério, na Galileia. Em Salmos 78, verso 2, o salmista é inspirado para dizer a forma como Jesus iria ensinar no seu ministério, através de parábolas. Em 2 Samuel 7,16, o profeta Samuel é inspirado para dizer que o Messias viria da descendência de Davi. Em Zacarias capítulo 9, verso 9, o profeta é inspirado para dizer a forma que Jesus Cristo iria entrar em Jerusalém na semana da sua morte. Profetiza a entrada triunfal de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento, mas não foi só na vida de Jesus Cristo, a sua morte também foi cumprida. A sua morte também foi profetizada e cumprida na vida de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 53, verso 7, o profeta é inspirado a dizer sobre o silêncio do Messias diante dos seus acusadores. Em Salmos 22, verso 1, o salmista Davi é inspirado para dizer a mesma fala de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
Deus meu, por que me desamparaste? Em Salmos 22, verso 16, vai profetizar que as mãos e os pés seriam perfurados. Em Isaías 53, verso 3, vai dizer que o desprezo e a humilhação do povo diante do sacrifício de Jesus Cristo. Em Salmos 22, versos 7 e 8, vai dizer e vai mostrar do sarcasmo e da ironia do povo diante da cruz. Em Salmos 22, 18, vai profetizar sobre a sorte das roupas de Jesus Cristo. Em Salmos 69, verso 21, vai falar sobre a oferta dado pelo guarda de fel e vinagre para o Senhor Jesus Cristo. E em Salmos 16, verso 10, vai falar sobre a ressurreição do Messias. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, você que está em casa, são 330 profecias, são quase 330 profecias no Antigo Testamento que falam direta ou indiretamente do ministério de Jesus Cristo. Você de repente pode pensar o seguinte: como que isso pode acontecer em uma pessoa? Um matemático nos Estados Unidos fez uma probabilidade, uma estatística, em que ele colocou 48 dessas profecias, ele pegou as profecias diretas, 48 dessas profecias se cumprissem em apenas uma pessoa. Se 48 profecias dessas cumprissem em apenas uma pessoa, seria como uma probabilidade de 1 em 10 elevado a 157. Você de repente pensa, mas como que é isso? Eu não consigo mensurar o que é essa probabilidade. Pense numa coisa comigo agora. Pense numa situação que eu vou passar para vocês. Imagine uma área reta. Imagine no sua mente uma área totalmente plana, retinha. Agora imagina que essa área é do tamanho do estado de Minas Gerais, um dos estados maiores da nossa nação, o maior da região sudeste, do tamanho do estado de Minas Gerais. E depois pegue essa área e cubra com 60 centímetros de moeda de R$1. Cubra essa área todinha com 60 centímetros de moeda de R$1. E no meio de todas essas moedas, coloque uma moeda de 50 centavos. E dá a chance para uma pessoa, com uma única vez, encontrar essa moeda. Essa é a probabilidade de 48 profecias ter acontecido em uma única pessoa. De 48 profecias acontecer em Jesus de Nazaré. Mostrando que as profecias não foram acaso, mas foi o próprio Deus revelando que Jesus viria. É impossível. Jesus foi profetizado na sua vida, no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. Não houve nada que Deus não tivesse avisado antes aos profetas, e Jesus cumpriu os profetas. Por isso, meus irmãos, é inconcebível um judeu do primeiro século não ter percebido verdadeiramente a identidade de Jesus Cristo. É inconcebível isso. Eles foram, meus irmãos, cegados. Aquela geração foram cegadas pelas suas próprias convicções. Jesus não veio como um monarca. Jesus não veio como um personagem político ou como um herói de guerra, mas os profetas profetizaram que seria assim. Os próprios profetas falaram que seria dessa forma. As escrituras eram lidas diariamente por aqueles homens do primeiro século, mas eles não viram Jesus Cristo. Eles estavam surdos ao que era lido e o que era dito nas sinagogas. Eles estavam atentos às suas próprias convicções e interesses das escrituras sagradas.
Jesus está profetizado no Antigo Testamento e eles não ouviram. Em João capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus Cristo manda uma resposta para aquela geração. Ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Será que nós temos ouvido o Senhor Jesus Cristo? Aquela geração não ouviu os profetas falando, aquela geração não testemunhou e não conseguiu identificar Jesus de Nazaré. As Escrituras são ministradas em todas as nossas reuniões, falada em todos os nossos encontros. Será que nós damos ouvido a ela? Será que deixamos ela falar conosco? Ou de repente fazemos que nem os judeus, nós deixamos as nossas convicções falar mais alto do que a Escritura, deixamos as tradições humanas falar mais alto do que a Escritura, a nossa vontade se impor diante da Bíblia. As Escrituras falam, meus irmãos, que um Salvador viria, e Ele veio, Jesus, o Filho de Deus. E Jesus veio para nos salvar, para te salvar. De repente você está afastado do caminho do Senhor e há muito tempo não anda junto com Deus. E o Senhor veio para te salvar. Nessa manhã, meu amigo, minha amiga, você é convidado a aceitar Jesus Cristo em sua vida, a cumprir na sua vida o que a Bíblia está falando, a ouvir os profetas que falaram sobre Jesus Cristo e do Cristo que cumpriu as profecias. A primeira ligação que nós temos de Jesus com o Antigo Testamento é que Jesus cumpriu os profetas. A segunda forma de ligação entre Jesus e o Antigo Testamento é que Jesus cumpriu a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4 vai dizer o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Meus irmãos, Cristo nasceu sobre a lei. Ele se sujeitou à lei. Será que nós conseguimos compreender esse fato? Será que nós conseguimos analisar esse fato do ponto de vista de Cristo Jesus? Porque a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, eternamente é superior à lei. Ele é Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus, mas quando veio ao mundo, ele se sujeitou a ela, viveu como alguém que tivesse a obrigação de cumpri-la, desconsiderou a tradição de homens em favor da lei divina. A Bíblia vai nos dizer que Cristo explicou para os homens o caráter absoluto dessa lei, que sujeitou a sua vida aos mandamentos, respeitando todas elas. Jesus obedeceu criteriosamente a lei, até nos mínimos detalhes da sua vida. Ensinou aos homens a amarem a lei, explicou a lei, dividindo o que era lei, o que era humano, o que era tradição de homens, e asseverou para cada um de nós, para todos aqueles que estavam em volta e na Escritura Sagrada, a necessidade que existe de nós a observarmos. Em Mateus 5,18, mais abaixo do verso 17, vai dizer o seguinte: porque em verdade vos digo, até que céu e terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus cumpriu a lei. Não se pode detectar, meu irmão, minha irmã, em Jesus qualquer pecado. Tentaram,
tentaram acusar, mas ninguém provou nada contra ele, qualquer acusação contra a lei. O texto fala que Jesus até desafiou a fazerem isso no Evangelho de João, mas ninguém pode citá-lo diante da lei, ninguém pode dizer que Jesus não cumpriu a lei, e ele fez isso, meu irmão e minha irmã, por mim e por você. Ele fez isso por causa da sua vida. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não temos quem não possa se compadecer de nós. Jesus venceu a lei, cumpriu a lei, para que nós encontrássemos a salvação, para que você encontrasse a salvação. Por isso Jesus é digno de todo louvor, por isso ele é o motivo da nossa adoração, por isso que nós chegamos, nos reunimos no sábado, reunimos no domingo, marcamos encontro em reunião dos lares, para adorar ao Senhor em comunidade, aquele que verteu o sangue por cada um de nós. Jesus desceu, meus irmãos, da mais alta glória, reverenciado e adorado, e veio ao mundo à semelhança de servo, e nasceu por você que está aqui nessa manhã, por você que nos assiste através das mídias. Ele morreu a morte que era destinada a cada um de nós, para que você possa ter vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Jesus entregou a sua vida para nos resgatar, para te resgatar, meu amigo e minha amiga. E nós somos sempre convidados a estar com Jesus em nossos corações. Você é convidado a aceitar a Jesus, o Cristo que cumpriu a lei, o Cristo que venceu a lei e morreu sem pecado, morreu injustiçado. A terceira forma que eu quero trazer nessa manhã para a nossa meditação, mostrando essa ligação de Cristo, de Jesus, com o Antigo Testamento, é que Jesus cumpriu, Ele cumpriu a lei e os profetas para as nossas vidas. Ele cumpriu a lei e os profetas para as nossas vidas. E aqui, meus irmãos, nós chegamos ao centro da nossa fé, chegamos ao motivo que nós estamos aqui. Nós estamos falando da crucificação de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus de Nazaré. A essência do Evangelho, meus irmãos, está contida na doutrina da cruz. Martim Lutero vai dizer que a doutrina da cruz é o ponto-chave da nossa vida cristã. E algumas pessoas dizem que a cruz de Cristo é nada mais, nada menos que algo puramente sentimental, que a crucificação move o humor do nosso coração e faz com que a gente fique sensibilizado com o que Cristo passou. Existem outros que querem e acreditam que a cruz de Cristo nada mais é que uma influência moral, que quando a gente olha a vida de Cristo e a situação que Ele passou, a nossa moralidade é afetada. E o propósito da cruz é nos aquebrantar diante da injustiça, para que nós possamos ser justos. Já tem outros grupos que defendem que a crucificação de Cristo nada mais é que um exemplo a ser seguido, que Jesus foi um revolucionário, que se tornou um mártir, e nós temos que nos revoltar com a sociedade predominante, com o status quo, com aqueles que dominam a sociedade, e ser mártires em nosso tempo. Mas, meus irmãos, esses ensinamentos são todos antibíblicos, não está na Escritura Sagrada. Na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo estava recebendo a penalidade da lei que teria que vir sobre mim, sobre você, sobre cada homem, sobre cada mulher.
uma penalidade que foi profetizada nos profetas, uma penalidade que não era justa em Cristo Jesus, porque ele obedeceu à lei, uma penalidade que era justa e pertencia totalmente a nós. Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte, e aquela morte de Cristo Jesus era a nossa morte. A cruz de Cristo castigou o inculpável, o imaculado, no lugar do culpado, de todos os culpados, de todos os maculados, de nós pecadores. Jesus cumpriu a lei e os profetas por causa das nossas vidas, por causa de você, meu irmão, por causa de você, minha irmã, por causa de você, meu amigo, por causa de você, minha amiga. Ele cumpriu a lei e os profetas por causa dos seus filhos, da sua família, dos seus parentes, e nós estamos aqui porque ele cumpriu a lei por nós. Jesus suportou a punição imposta pelo pecado que era nosso, em Romanos capítulo 8, do verso 2 ao 4, Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 8, do verso 2 ao 4, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo vai dizer aqui que aquilo que era impossível para a lei, Jesus fez na cruz. Paulo nos diz que Jesus cumpriu plenamente a lei. Paulo diz também que ele cumpriu essa lei em nossas vidas. Jesus pagou a nossa dívida, pagou a nossa sentença, e ele sofreu por isso. A lei que nos colocava distante de Deus, a lei que nos separava de Deus, foi cumprida por Cristo Jesus, e Cristo nos libertou das amarras do pecado. Aquilo que era impossível de nós fazermos, Cristo fez por você, meu irmão, minha irmã, fez por mim, fez para todos aqueles que têm Jesus no seu coração. Ele enviou o seu Espírito para te dar um novo coração, para que nós possamos ser a habitação desse Espírito. E hoje, Ele convida você que ainda não tem Jesus no coração a entregar a sua vida a Ele. Você é convidado a aceitar a Jesus, que cumpriu a lei, que cumpriu os profetas e cumpriu por sua vida. Concluindo a mensagem, Jesus veio, Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu os profetas, Ele cumpriu a lei e os profetas. Ele não precisava ter vindo, Ele não precisava. Ele é Deus, mas Ele veio por amor, Ele veio por você, Ele veio para a sua família, Ele veio para os seus parentes, Ele veio para os seus vizinhos. Em João capítulo 3, verso 36 diz o seguinte: por isso quem crer no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No Sermão do Monte, meu irmão e minha irmã, no Sermão do Monte, Jesus se apresenta para você, Ele está se apresentando para você,
Ele está dizendo o seguinte: eu morri em seu lugar. Eu morri para que você possa ter vida. A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus estava indo para Jerusalém, faltando 5 dias para ser crucificado, um domingo que nós chamamos de Domingo de Ramos. E a Bíblia coloca esse momento como a entrada triunfal de Jesus Cristo. Momento esse profetizado por Zacarias, capítulo 9, verso 9. E as pessoas, com seus ramos nas mãos, abrindo passagem para Jesus passar, ele montado em um jumento, e as pessoas em volta gritavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana significa socorra-nos, salva-nos, te imploro. Isso quer dizer a palavra Hosana. Cada homem, cada mulher necessita do socorro. Todos nós necessitamos ser socorridos. Você necessita, minha amiga, meu amigo, ser socorrido nesse momento. Precisa do socorro na sua vida nesse momento. E o socorro que você precisa na sua vida é Jesus Cristo. Jesus é um socorro bem presente para a sua vida, porque na sua morte, na morte do Filho de Deus, na cruz do Calvário, você encontra vida. Jesus veio para te dar a vida, e a vida em abundância. Ele cumpriu a lei para te dar a vida, ele cumpriu os profetas para te dar a vida, e você encontrar a paz. E você é convidado pelo Espírito Santo a permitir que Jesus entre na sua vida, deixar que Jesus faça parte da sua vida, que Jesus seja o motivo do seu louvor nessa manhã, que o Senhor seja o motivo do seu louvor, que você possa dizer: o Senhor te louvo, que nós possamos entrar na presença do Senhor com ações de graça, porque é Ele que socorre a sua vida nesse momento. Vamos louvar o Senhor?